Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um chat de opções. A gente faz aqui segundas e quintas-feiras o nosso bate-papo. A gente trata sobre investimento e trata também sobre estratégias com opções. Eu sou Luiz Fernando Roxo, eu sou o instrutor responsável por essas áreas de investimento e opções da Banif Invest. Estão me dizendo aqui que o som já está ok, está tudo em ordem. Já temos 25 pessoas aí na sala. Então, tudo ok, vamos começar. Hoje eu preparei algumas coisas interessantes. Na sexta-feira que nós fizemos o nosso último... Na segunda-feira que nós fizemos o nosso último bate-papo, falamos bastante sobre a importância de ter um sistema, de se montar um método que é um conjunto de regras pré-determinado, pré-definido, para a gente poder operar, para a gente poder fazer as estratégias. Então, no cronograma de hoje, eu defini alguns assuntos interessantes. Primeiro, vamos fazer o bate-papo tradicional. As pessoas que quiserem deixar sua pergunta ou seu comentário já podem fazer. Se for pergunta relacionada a qualquer assunto de finanças, eu tento responder ou vou estudar o assunto, depois tento dar a minha opinião sobre a pergunta. Além disso, a gente vai falar sobre montar um plano de operação, um sistema de operação. Eu imaginei que a gente poderia fazer um sistema, montar um método onde a gente comprasse o papel, fizesse o lançamento coberto, quer dizer, vendesse uma opção levemente fora do dinheiro, né, a primeira fora do dinheiro, e comprasse imediatamente depois a opção seguinte, fazendo uma trava de baixo ao invés de um lançamento coberto tradicional. Então é esse plano que a gente vai tentar colocar no papel. Talvez um mês e pouco atrás a gente já havia começado, então nós já temos uma folha do Word com alguns tópicos e algumas questões relevantes. A gente já começou a montar um índice para o nosso sistema, para o nosso método. Então a gente vai fazer a avaliação, nós vamos fazer alguns testes de séries históricas para ver se o modelo é bom, para fazer um ajuste para ver qual seria o melhor, a melhor técnica, a melhor data. Então, daqui até os próximos meses eu quero que vocês acompanhem comigo. Além do bate-papo tradicional, a gente vai gastar aí de 15 a 20 minutos, dependendo do dia, para fazer o nosso planejamento para o sistema, e depois a gente vai deixar disponível esse plano de trade para as pessoas que quiserem acompanhar, olhar e dar o seu palpite. Então, começamos hoje a montagem do nosso plano de trade para o lançamento coberto. Eu acho que a gente vai conseguir aprender bastante junto, evoluir bastante com esse método. Vamos dar uma olhada como é que ficaram as volatilidades. Vamos abrir a planilha. Com relação ao mercado, a gente está com um mercado interessante. Os suportes foram respeitados. O mercado andou subindo bastante nos últimos 3 pregões. Hoje ele abriu bem forte, chegou a estar subindo bem mais do que fechou, né? A bolsa, o Ibovespa está fechando com 2,16 de alta, ele chegou a ter quase 3% de alta no dia, mas é ótimo, mais uma alta, e mais uma vez respeitando o suporte, o que nos deixa um pouco mais tranquilos com relação ao movimento de queda mais acentuado, uma vez que pelo menos a turma do gráfico não vai fazer muitas vendas agora que a gente está em cima de um suporte, e a perda do suporte reforçaria bastante posições vendidas, e os sistemas quantitativos aí certamente iriam acionar uma série de stops, e isso seria bastante ruim. Então é importante a gente conseguir permanecer acima do suporte
e, como a gente já viu em outros anos, existe alguma chance, uma chance razoável de no final uma melhora comum em finais de ano para o pessoal de tesouraria, pessoal de asset conseguir bater aí o bônus. Eu não sei se esse movimento deve acontecer, mas é um movimento comum. Se você pegar aí talvez os últimos 10 ou 12 anos, mais de 70, 80% dos anos a gente teve meses de dezembro com altas significativas. Não é garantia de nada, como a gente falou, é simplesmente um padrão que se repetiu no passado várias vezes e que acaba sendo uma profecia autorrealizável. Significa que todo mundo já às vezes você quando tem um padrão desse e esse padrão é um padrão reconhecido, ele até acaba se antecipando. Ao invés de comprar em dezembro, as pessoas acabam comprando em novembro, o padrão acaba mudando um pouco de característica. Mas eu pessoalmente, que sou uma pessoa direcional de alta, os meus fundos e as carteiras que a gente administra são carteiras compradas, então eu espero que o mercado suba e acharia bastante positivo. Agora, não é uma opinião isenta, porque todo gestor, todas as pessoas que estão no mercado financeiro, em algum sentido, em alguma medida, acabam tendo posições, o que deixa as suas opiniões enviesadas. Isso é algo que não dá para evitar, né? Emocionalmente é comum, né, a gente torcer por aquilo que nos faria melhor, né, que faria melhor para nossa posição. Então é uma espécie de opinião com também um pouco de vontade. O Geminola está dando boa tarde para todo mundo, bastante gente aumentando aí o público. Vamos ver então como é que ficaram as volatilidades implícitas, porque as volatilidades históricas já foram postadas aí pelo Márcio. O Márcio já colocou a volatilidade histórica, aquela calculada estatisticamente da Vale, ficou em 36 e 43, enquanto vamos à planilha aqui, ó, Vale I com volatilidade, olha, a volatilidade, engraçado, não tem muito um padrão, né? Elas fecharam cada uma na sua, assim, no seu preço, mas vamos imaginar aí entre aí 40 e aí 42 e aí 44, uma média aí de uns 30% de volatilidade, porque uma está com 35, a outra está com 27, a outra está com 24, aí 46 também na casa dos 30% de volatilidade, e as outras sempre tem um viés um pouco mais de altas, mais fora do dinheiro. Por quê? A volatilidade implícita, ela acaba sendo mais alta para opções bem dentro ou bem fora do dinheiro. Por que que na hora que você olha uma opção I50, por exemplo, e a volatilidade está acima de 40%, enquanto uma I42 está só com 27% de volatilidade? Ao mesmo tempo, por que que uma I36, por exemplo, que é bem dentro do dinheiro, é bem cara, tem bem pouco VE, e bastante VI, por que que tanto as muito dentro do dinheiro e as muito fora do dinheiro, como é o caso da I50 e da I36, tem uma volatilidade mais alta? A gente chama isso de fenômeno de Smile, porque se você fizer um gráfico da volatilidade, você vai ver que ela se parece com um sorriso, né? O nome é fenômeno de Smile. Isso é um fenômeno descrito pelo Black-Scholes há muitos anos que já se percebeu essa distorção na volatilidade. Não vamos entrar em detalhe o porquê, porque é uma explicação complexa, tem toda uma questão matemática envolvida. O problema é das distribuições estatísticas, é por isso que
que fica torto, né? O mercado não é assim, na verdade é uma distorção do modelo matemático de Black-Scholes que acaba formando esse sorrisinho. E o mais importante é saber que a gente deve levar mais em conta as opções mais sensíveis à volatilidade e as que têm a volatilidade mais baixa, que são as no dinheiro. Por isso que eu costumo acompanhar as no dinheiro, a não ser que você queira operar opções bem fora ou bem dentro do dinheiro, aí você tem que levar em consideração volatilidades mais altas. Mas para fazer os nossos cálculos, as nossas simulações, você pode usar a volatilidade implícita das opções no dinheiro, que não vai haver problema. Ju Li está pedindo que a gente coloque a vol da BVMF3. Márcio, digita aí para nós como é que está a volatilidade implícita da BVMF3. O Equelen está perguntando se a Vale 36 aqui na planilha aparece uma volatilidade de 76. E se é isso que aparece aqui também. Aí 36 não, aqui está 58,11. Mas deve ser algum problema de fechamento. A cotação, ó, se você puser 2 centavos mais caro, 6,53 por exemplo, sabe como a volatilidade já explode, ó, para 61. 6,55 ela já iria para 65%. Então provavelmente tem alguma distorção aí no fechamento dos preços, ou por causa da alta, ou por causa da alta do papel, da opção no encerramento, ou por causa de uma queda do papel também no encerramento, e a opção já fechou antes porque ela é menos líquida, e aí dá isso. Então essa distorção tem a ver com preços, tá? Me diz quanto é que está a tua Vale 36 em termos de preço e quanto é que está o papel. Quanto é que está escrito o papel aí? Se está 41,41 ou se está menos que isso? Vê aí pra gente, por favor, esses dois preços, o preço da opção e o preço do papel na sua planilha. Se não for isso, a gente vai descobrir, talvez seja outra coisa. Muito bem, vamos então ver como é que está a volatilidade da Vale J, que são opções um pouco mais longas. A volatilidade delas fechou aí na faixa dos, ó lá, a J40 33%, a J42, né, que na verdade chama JI, e a de 41,07 olha lá, vale 40,99, né? 40,99 é isso, a diferença é essa, são 30 e tantos centavos aí. Então se eu puser 40,99 aqui, ó, a volatilidade vai para 90 e tantos %. Olha que legal, que maluquice. Então é isso, teve uma distorção aí nos fechamentos, ou no seu ou no meu, alguma coisa fazendo. Mas é por isso que eu estou dizendo, Equelen, não leva muito em conta as opções, a volatilidade das opções muito dentro ou muito fora, porque elas ficam distorcidas mesmo, elas ficam malucas. Qualquer centavo para lá ou para cá, ela sobe muito ou cai muito. Vamos acompanhar mais as no dinheiro, que elas são mais líquidas e são mais justas. Legal, mas é muito importante esse tipo de acompanhamento, olhar esses detalhes para a gente poder aprender. O conhecimento sobre opções, ele leva anos, na verdade, para a gente ter um conhecimento mais profundo, ter uma sensibilidade maior para as estratégias. Então a gente é capaz de entender uma estratégia, entender os modelos com um curso, com um final de semana, com algumas palestras, mas leva bastante tempo para a gente dominar mesmo o assunto. Então olha lá, a J40, que é a mais longa da Vale, volatilidade implícita na faixa dos 33, a J40, 42, a J42 que chama J1, 30%, a J44 que é a no dinheiro, né? Não é não, é a primeira fora, no dinheiro essa daqui, ó, a J1. A J44 é a primeira fora do dinheiro, tá 26% de volatilidade. J46 é na faixa dos 25% de volatilidade implícita. Petro, enquanto isso, vamos ler uma pergunta grande aqui do Pendrive. O Pendrive pergunta o seguinte:
Roxo, será que hoje você pode explicar mais um pouquinho aquela situação onde se tem ações com valor histórico muito alto e não se pode ser exercido de nenhuma forma? Como lançar? Nós vamos até começar um plano sobre isso, viu, Pendrive? Estava conversando com a turma, explicando. Hoje a gente vai começar a escrever, ou vai dar continuidade a um plano que a gente já começou um mês e pouco atrás, 2 meses atrás, que é um plano operacional para quem tem o papel ou vai comprar o papel, vai fazer um lançamento coberto e vai em seguida comprar uma outra opção fora do dinheiro, fazendo no lugar de um lançamento coberto tradicional uma trava de baixa. É isso que nós vamos falar. Então, talvez ao invés da gente dar uma palestra sobre trava de baixa, acho que a gente pode falar um pouco mais sobre essa estratégia, né? Acho que fica legal. Mas vamos lá ver a volatilidade implícita das opções da Petrobras. Olha lá, a I20 é a opção de 19,83, é a primeira dentro do dinheiro, volatilidade implícita na faixa dos 38%. A I21 40 centavos, 33% de volatilidade. Essa daqui é a no dinheiro, é a mais no dinheiro que tem, está com 33% de volatilidade implícita, enquanto a histórica está em 35. Ó, tá parecido. Pela primeira vez a Petrobras está com a volatilidade histórica e implícita muito parecida. Vocês se lembram que a gente teve distorções meses atrás? Ela estava mais alta, a implícita, e a histórica mais baixa, e depois com o aumento da volatilidade a implícita ficou mais baixa e a histórica mais alta, porque a gente teve bastante variação aí. PetroJ com as volatilidades assim, olha lá, a primeira dentro do dinheiro J20 33,14, praticamente a mesma volatilidade. A J21, que é no dinheiro, 30,99, né, praticamente 31%. A J22 39 centavos, 28 e 31 de volatilidade. A J23 16 centavos, 27,64 de volatilidade implícita, tá? Essas são as volatilidades. Muito bem, gente. Falamos já das volatilidades de Petro e de Vale, tanto a curta quanto a longa. Pediram para a gente dar uma olhada na BVMF, então a gente andava até pulando a BVMF, mas a pedido da Ju, né? A gente vai ver a volatilidade de BVMF também. A histórica na faixa de 50% e a implícita está na faixa dos... Espera aí, vamos aumentar o zoom aqui para uns 200% para todo mundo ver. Olha lá, qual que é a primeira opção no dinheiro? A opção no dinheiro é a BVMF 10, porque ela é de 9,88 e o papel está 9,66. Então essa daqui é a mais no dinheiro de todas. Volatilidade em 35,83. Olha que interessante, volatilidade implícita da BVMF I10 bem mais baixa, na faixa dos 35%, enquanto a outra, a BVMF 11, está 36%. A 12 já virou pó, então está 55%, mas quando vira pó fica distorcido mesmo, nós já falamos. E a primeira dentro do dinheiro, a de 8,88, ela está 63%. Deve ter tido alguma distorção. São papéis menos líquidos e opções menos líquidas, então é possível que isso não esteja certo. No site o Jaminola está nos ajudando aí, dando um toque. Roxo, no site da CBLC tem Vale J1 a 41,07
e tem a J42 com muito mais negócios. Como vejo qual usar? Olha, pode usar as duas. Eu não sabia que a gente tinha essa 42, então já vamos incluir aqui, ó, ao invés da J1, vamos incluir a J42. Agora, para fazer trava, vou por aqui, ó, J40, vamos por tanto a J1 quanto a J42. Aí vamos por a J44, 46 e 48. Legal. Então olha lá, a J42 ela é de 42 mesmo, e a volatilidade implícita está na faixa dos 28 e 25. Vocês estão vendo aqui, ó, 28 e 25, parecido com a da J44. É isso que eu estava falando para vocês, Geminola. Se você vai fazer uma trava de alta, por exemplo, e tá a fim de que tem essa distância de R$2, aí você vai usar J1 com J44. Se você não liga que a distância seja de 1,07, por exemplo, então você pode fazer uma trava de alta 42 com 44, lembrando que a de 42 é 42 mesmo e a 44 é 43,07. Tem que tomar muito cuidado, principalmente no caso de borboletas, porque você se lembra que a borboleta pode ficar assimétrica e aí pode correr aquele risco de você achar que está ganhando quando na verdade não está perdendo. Então é importante. Gente, vamos continuar então. Já falamos da BVMFI, tá aí 50% de volatilidade histórica, e as no dinheiro estão aí com 35, 36% de volatilidade implícita. Já as mais fora estão bem distorcidas, né? Estão com volatilidades implícitas bem altas. A BVMFJ, a gente está com J10 com uma volatilidade de 38,65, a J11 34,51 e a J12 na faixa dos 39,32%. Essa é a volatilidade implícita das BVMFJ, a pedido aí da Ju. OGX, a gente está com as volatilidades implícitas da seguinte maneira. Antes disso, a histórica da OGX está em 60,29 e a implícita está bem mais baixa, porque bastante gente fazendo operação de taxa. Na verdade, o mercado está estimando um risco menor do que um risco de 60% ao ano, por mais que no último ano, né, a média de variação tenha sido a média diária e anualizada, né? Você faz primeiro ao dia e depois anualiza fazendo raio de 252, ela esteja na faixa de 60%. Estão estimando que a volatilidade dela vai cair, que o risco vai diminuir. Então a OGX11 está com 42,79. Vocês se lembram quando uma opção acaba ficando sem VE, que é o caso da I10, ela também fica sem volatilidade, e o delta vai para 100% e as outras gregas zeram. Vocês se lembram disso, a gente já falou aqui. O preço da OGX fechou em 11,79. Então a opção no dinheiro dela é a OGX-P I12, que está 22 centavos e que está com uma volatilidade, ela tem strike de 12 e está com uma volatilidade implícita de 38,78. A 13 já está com 46. Então a gente pode estimar aí que a volatilidade das opções OGX é na faixa de 40%, um pouco acima disso. O Márcio lembrando que na planilha você já pode digitar com a mão a Vale J42, que ela entra lá porque a gente já buscou no site da CBLC e já atualizou esses dados. Muito bem, a OGXJ, a mais longa, a gente está com as seguintes volatilidades. Vamos aumentar mais ainda o zoom para todo mundo poder ver. A OGX J10 47, 48 na verdade,
ela é dentro do dinheiro, ela é de R$10, ela é R$1,80 aí dentro do dinheiro, né? O papel fechou a 11,79. A 11, ela é 80 centavos dentro do dinheiro, volatilidade na faixa de 42%. A OGX 12, que é a no dinheiro, levemente fora do dinheiro, 41,45. E a J73 é a primeira fora do dinheiro mesmo, na faixa dos 40% de volatilidade. Houve uma mudança de 1 centavo no preço da OGX, por isso que as volatilidades mudaram aqui de uma hora para outra. Essa alteração já é uma alteração no aftermarket, então não espelha muito esses preços de opções que estão fechados e só abrem amanhã. Gente, vimos as volatilidades, agora a gente vai entrar com o nosso planejamento. Então, do jeito que estava o planejamento que a gente montou, né, um tempo atrás, vou ver até que data que foi, vou abrir numa outra pasta aqui para me lembrar que data que foi que a gente criou, só para a gente ter uma ideia. Foi no dia 25/7, tá? Então no chat do dia 25/7 nós criamos esse documento aqui: plano de lançamento coberto e compra de opção como seguro. Descrição da operação. Então, esta é uma operação onde poderemos comprar o papel. Poderemos não, vou colocar iremos, tá? Vamos considerar que a gente vai comprar o papel, mesmo que uma parte das pessoas use o papel que já possui. Mas vamos imaginar que a gente vai comprar o papel. Então, onde iremos comprar ações da Petro 4. Gente, vocês preferem Petro ou Vale? Eu tinha colocado Petro, mas a gente pode fazer tanto Petro quanto Vale. Então vou pedir para vocês colocarem aí o que vocês preferem. Eu vou colocar Petro. Então o meu voto é para Petro. Aí vocês votam. Então, comprar ações da Petro 4 por enquanto. E ao mesmo tempo faremos venda, faremos a venda de uma opção ou da primeira opção. O Márcio está falando para fazer das duas. Márcio, só vai dar trabalho fazer das duas. Não vai fazer das duas, não. Faz seu voto aí, não fica em cima do muro, não. Então, venda da primeira opção fora do dinheiro e a compra da segunda opção fora do dinheiro como proteção para o risco, para não sermos exercidos nem perdermos, tá certo esse português? Não sermos exercidos nem perdermos uma eventual alta mais acentuada. Legal. Vamos lá. Roxo votou Petro. Tem mais um de Petro, tem um de Vale. Vale é mais líquida. O Baby ou Babi, não sei. Petro também. Tem mais Petro, então deu Petro mesmo. Vamos fazer Petrobras. Legal. É importante a gente lembrar que
a compra do papel se dará apenas na primeira operação e as operações com opções serão feitas e roladas todos os meses. A gente tinha aqui o 2, mas o 2 era a descrição dos aspectos envolvidos. Mas a gente podia colocar aqui o 3 como 3. A gente podia colocar objetivos, né? Acho que objetivos fica legal. Então eu vou ver se eu consigo. Isso, 3. Então o 3 é objetivos. Possuímos o Daniel Estranho está dizendo que deu 3-3, mas agora já foi. Então possuímos como objetivo principal a preservação de nosso capital e a obtenção de retornos acima da média. Também será um benefício para as pessoas que já possuem o papel e pretendem ganhar com as opções sem ter que ser exercido. Legal. Então, o que a gente entende por retornos acima da média? Retornos acima da média tem que ser acima do quê? Acima do ganho do papel, tá? Então, entendemos como ganhos acima da média obter retornos maiores do que a compra do papel e a permanência dele em carteira. Então, o objetivo é ganhar acima do papel, tá certo? Por quê? Porque se fosse para ganhar igual ao papel era melhor só ter o papel. Muito bem. Descrição dos aspectos envolvidos. A gente já tinha alguns aspectos escritos. Bom, então olha lá.
o papel hoje tá quanto? 20. Ele tava esse preço aqui, 20,50, mas agora ele tá, vamos ver na planilha quanto é que fechou a Petro. 20,61. Então, papel 20,61. Quais opções que nós vamos lançar? Nós vamos lançar na I ou já na J? Nós já vamos lançar na J. Então, já vamos postar a primeira operação aqui. Compra do papel. Quantos quilos? 1 quilo. Vamos pôr 1 quilo a 20,61. E vamos fazer o que? O lançamento da primeira fora do dinheiro. Qual a primeira fora do dinheiro? É a de 20,83. É a I21. Então, I21. Não, I não, é a J, perdão, gente. J21. A J21 está 85 centavos. Então, nós vamos comprar o papel 1 kg a 20,61 e vamos lançar, vender a de 21, quantidade também é a mesma quantidade, e ele está 0,85. Ao mesmo tempo a gente compra a J22, a mesma quantidade, 1 por 0,39, me parece que esse é o preço que ela fechou, 0,39, isso mesmo, 0,39. No final, entre pagar 0,85, receber 0,85 e pagar 0,39, a gente vai receber 0,46 no bolso, tá, gente? Então a gente vai colocar no bolso 0,46. E o nosso objetivo qual que é? O nosso objetivo é lucrar esse 0,46 ou alguma coisa parecida, tá certo? Se quiserem, a gente poderia pular mais um strike e fazer 21 com 23, tá? 21 com 23. E aí a gente teria que pagar mais caro se houvesse uma rolagem, mas a gente receberia um pouco mais, tá? Esse mês especificamente, vamos fazer com R$1 só de diferença e colocar 41 centavos no bolso. Aí no mês que vem, de repente, a gente pensa em fazer com R$2 de diferença, alguma coisa assim. Quando o mercado de repente der uma subida mais forte, a gente pode fazer com R$2. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é salvar essa planilha com um novo nome. Ela vai chamar assim, Plano LC, vou pôr a data de hoje, 2011.09, que é o mês, .08, que é o dia. Vou salvar lá nas minhas planilhas. Márcio, a planilha está salva lá no lugar de sempre. Você, por favor, coloca ela junto com o plano de lançamento e ela, para o pessoal poder fazer o download lá. Se você tiver dificuldade de colocar o Word, depois você me diz, a gente dá um jeito de colocar isso lá na área do Banif. Senão a gente coloca num ForShare ou manda por e-mail, a gente dá um jeito. Gente, legal. Então, vamos colocar isso no papel, continuar colocando isso no papel. Então, o papel, temos o preço da opção que será vendida Petro J21 por temos a opção que será vendida Petro J21 por 0,85. É isso que tá? Deixa eu lembrar. 0,85. Isso, 0,39. E não, precisa doer. Temos a opção que será comprada Petro J22 por 0,39. É isso. Vamos lá. Isso aí mesmo. O spread que receberemos
com as opções será de 0,41. O valor gasto com a operação toda será quanto? Será assim: 20,61 do papel mais menos 0,41 que a gente vai receber das opções, o que dá 20,15, tá bom? 20,15. Então a gente vai gastar 20,15, será de 20,15. O que para uma operação de 1000 ações gera um débito de 20.150,00 mais custos operacionais. Depois calcula pra gente quanto é que dá de custos operacionais pra gente, por favor, Márcio. Ah, você tá me chamando no MSN. Vamos ver o que você tá me chamando no MSN. Ah, legal. O Márcio está pedindo para eu explicar como é que a gente opera isso para que não chame margem, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Mais custos operacionais. Calcula pra gente custos operacionais, por favor, Márcio. Mais, deve dar uns R$20. Mais custos operacionais de R$20. O que dá um débito total de... Custos operacionais sempre tem que ser levado em consideração, gente. Por mais que pareça baratinho, tem que ser levado em consideração. Mas acho que é mais que 20. Vamos colocar aí R$30, porque tem os emolumentos e tudo isso. Então, não. Tem a compra do papel e a venda das duas opções, né? Então, é 16 multiplicado por 3. Então, é 48. E tem os emolumentos, vamos por aí uns R$60, mais ou menos, de custos, tá? Que dá um débito total de 20.210. Esse aí é o total que a gente vai gastar, tá bom, gente? Descrição dos aspectos envolvidos. Quando fazer a rolagem, stop, risco. Vamos colocar um tópico novo, número 5. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Então, 5 traço. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Legal. Legal, aí já ficou 6. Legal. Isso aqui descrição operacional. Então, como é que vai ser a descrição operacional? Ir ao Shark Broker e comprar o papel a mercado. Então, isso aqui a gente pode chamar de 5.1. 5.2. Ir ao Shark Broker e lançar a Petro J21 coberto a mercado usando o papel como garantia para não chamar margem.
5.3 comprar 1000 Petro J22 a mercado como garantia. Legal. O Dário tá com uma pergunta lá. A pergunta dele é sobre ele não conseguiu assistir o chat do dia 25/8, onde complementa a palestra do Pozinho, e o vídeo foi tirado do auditório, pois o mesmo é muito longo. Eu vou ver o que acontece, vou ver o que dá pra fazer. Marcio, anota aí pra gente ver se dá pra colocar novamente. Muito bem. Depois disso, o que nós vamos fazer? Depois que a gente foi lá, comprou o papel, comprar 1000, vamos colocar Petro 4 a mercado. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai aguardar o Assis está perguntando se não dá para primeiro comprar a Petro J22 e usar ela como garantia ao invés da Petro 4. O problema, Assis, é que vai chamar a margem por causa da trava de baixa. E você vai ter que pôr dinheiro, bobagem. Melhor colocar o papel como garantia, tá? Não sei porque que você fez essa pergunta, mas é melhor comprar o papel primeiro, colocá-lo como garantia. Depois, 5.4. E aí, nós vamos fazer algum tipo de rolagem se o mercado cair muito rápido, se o mercado subir muito rápido, ou nós vamos aguardar até faltar 5 dias para o vencimento e fazer uma rolagem? O que vocês acham? Podemos começar bem simples então. Esperar até que falte. Quantos dias, gente? 5 dias vamos fazer a rolagem? 5 dias para o vencimento das opções série J para fazer uma rolagem. Entendemos por rolagem comprar as opções J a zerar, né? Zerar as opções J a mercado e vou aumentar um pouco aqui o zoom para a gente enxergar melhor. Abrir posição de opções para vencimento K. É 5 dias úteis, tá? Pergunta foi feita, a gente já tá matando aqui. Úteis. Por minúsculo aqui. Úteis. Tá faltando um acento aqui. Gente, o que vocês acham de fazer uma rolagem se a opção vendida tiver custando menos do que 1% do valor do papel, por exemplo, 20 centavos. Aí a gente já faz uma rolagem. Se faltar menos de 10 dias, ou independente, fazer uma rolagem para o próximo vencimento. O que vocês acham? Pode ser uma boa. Então, 5.4. 5.5. Anteciparemos a rolagem das opções se
o preço da opção que foi vendido é atingir o preço de 1% do valor do papel, neste caso 21 centavos. Ao invés de a gente rolar para o mesmo, eu acho que a gente pode já rolar para o próximo vencimento, independente de quantos dias faltem. O que você acha, Daniel? Eu acho que fica bom. Neste caso, a rolagem para o mês seguinte será antecipada. A gente só antecipa, tá? Para não criar muita regra, porque a gente podia rolar para o mesmo vencimento, se isso, se aquilo, mas acho que fica muita regra. Isso. Podemos até deixar a ordem no book, é verdade. Para tanto, poderemos até já deixar, ou iremos, já vira uma regra, né? Iremos, porque poderemos fica subjetivo, até já deixar a ordem de compra do papel no book de ofertas. Legal. Então vamos começar do zero, ver como é que a gente está. A gente está assim: plano de lançamento coberto e compra de opção como seguro. Descrição da operação. Esta é uma operação onde iremos comprar ações Petro 4 e ao mesmo tempo faremos a venda da primeira opção fora do dinheiro e a compra da segunda opção fora do dinheiro como proteção, para não sermos exercidos nem perdermos um eventual outro do papel mais acentuado. Gente, eu vou colocar as vírgulas depois, tá? Eu vou meter um monte de vírgula, ponto aqui que tá bagunçado. Pendrive está perguntando assim: oxe, é conveniente fazer uma operação quando o IFR estiver bem alto ou não importa? Nesse caso, Pendrive, não vamos colocar essa regra ou nenhuma regra assim para não deixar bagunçado não deixar muito complexo a nossa estratégia, senão vai ter muita regra, se isso, se aquilo. Cada novo si que a gente coloca deixa o sistema muito mais complexo. Então nós vamos simplesmente fazer do jeito que está. Mas se você quiser para o seu lançamento coberto usar o IFR, você pode, até deve, mas você tem que se lembrar que o IFR eu não estou colocando muita imagem do meu rosto para não ficar picotado. Vamos ficar com a imagem do plano aí que é melhor, tá? Vamos já lembrar que o IFR é um indicador estatístico, gráfico de retorno à média. Quando há um rompimento não funciona. Então você tem que usar o IFR se você quiser fazer um lançamento coberto tradicional, utilizando o gráfico, porém tem que se lembrar que se o mercado começar a subir e romper a resistência, você tem que estopar mesmo que o IFR continue sobrevendido, tá? É muito comum. O Márcio pediu para eu mudar aqui, ó, porque na verdade nós não iremos comprar, a rolagem não vai ser a ordem de compra do papel, não. A ordem de compra da opção vendida, né? Da opção vendida no book de ofertas. Legal, tá certo. Obrigado, Márcio. Você sempre me ajudando aí nos detalhes. Então, a compra do papel se dará apenas na primeira operação e as operações tem muita operação escrito aqui, né? Apenas no primeiro mês. E Márcia pergunta se a gente vai vender a opção comprada. Vamos sim, mas não dá para deixar a oferta porque a gente não sabe o preço, né, Márcia? No primeiro mês. E as operações com opções serão feitas e roladas todos os meses.
Descrição dos aspectos envolvidos. Temos o papel custando tal, temos a opção vendida custando tal, temos a opção comprada PetroJ22 por tal. Vou pôr no plano sim. O spread que recebemos com a opção será 41. O valor gasto com as operações total será 20,15 vezes 1000 dá tanto. Objetivos. Possuímos como objetivo só a preservação do nosso capital e a obtenção de retornos acima da média. Também será um benefício. Entendemos como retornos, como ganhos acima da média. Obter retornos maiores do que a compra do papel e a permanência dele na carteira. Riscos. Qual que é o grande risco? O risco grande alta inesperada no papel para quem vai carregá-lo sem levar em conta seu preço, ou uma grande queda no papel para quem acompanha o preço de sua carteira a mercado ou presta contas para alguém. Então, os riscos são esses: é uma grande alta inesperada no papel para quem vai colocar sem levar em conta o seu preço, tá? Vamos continuar explicando isso. E aí um outro vai ser ou uma grande tal. Isto, pois será necessário o gasto com a rolagem da trava para o mês seguinte. Legal. Vamos tentando melhorar, né? Deixar sempre melhor. Já é um começo. Descrição da operação. Pronto. 5.1 ir ao Shark Broker comprar as 1000 Petro. 5.2 ir ao Shark Broker lançar a PetroJ21 coberto a mercado usando o papel como garantia para não chamar mais. 5.3 comprar. Olha, o pendrive está nos ajudando aí, é verdade, é 46 centavos, não é 41. Vou ter que mudar tudo aqui, ó. O spread é 46 centavos, legal. O spread, não, 39 é isso aqui é 46. Legal. E o compra do papel tá certinho. O custo operacional, os objetivos, a descrição da operação. Ir ao Shark Broker e lançar a PetroJ21 coberta a mercado usando o papel como garantia para não chamar margem. 5.3 comprar 1000 PetroJ22 a mercado como garantia. 5.4 esperar até que faltem 5 dias úteis para o vencimento das opções série J para fazer uma rolagem. Anteciparemos a rolagem das opções se o preço das opções tem opção demais aqui, né? Não tá certo, da opção que foi vendida, né? A opção foi vendida atingir o preço de 1% do valor do papel, nesse caso 21 centavos. Já tem os dois nesse caso, né? Assim, a rolagem para o mês seguinte será antecipada. Entendemos por rolagem zerar a opção J a mercado e abrir a opção para um novo vencimento K. Para tanto, iremos até já deixar a ordem de compra da opção vendida no book de ofertas. Saindo esta compra, venderemos a opção lançar, a opção comprada e saindo, e venderemos uma nova
a primeira, né? A primeira opção fora do dinheiro e compraremos a segunda opção fora do dinheiro. Legal. 6. Stop. E aí? Como é que é stop? O stop são as rolagens, né? Então acho que entendemos por stop apenas, ou teremos como stop. Acho que pode ser melhor assim. Teremos como stop apenas a rolagem das opções em aberto para opções mais caras e longas no caso de uma queda que faça a opção vendida custar o mesmo que 1% do valor do papel. Não teremos stop no papel, uma vez que nosso objetivo é carregá-lo por bastante tempo e diminuir seu preço de custo com as opções. Quando fazer a rolagem, já decidimos, né? Quando fazer a rolagem, faltando 5 dias para o vencimento, ou se a opção vendida custar 1% do preço do papel, ponto, vírgula, dos dois, o que acontecer antes. Legal. 8 é planilha de controle. Legal. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e criar o nosso índice. Como é que a gente cria o índice? Vai aqui embaixo de tudo e cola o texto todo de novo. Aí vai no primeiro texto e só deleta o que foi escrito. Lá. Então é só pegar e deletar o que está escrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui já temos o nosso índice. Vamos
deixar numa letra um pouco maior. Só que a gente também deixa numa letra maior. Legal. Então, o Márcio fez o cálculo dos custos, tá? Custo da Petro, a compra de 1 kg a 20,61 vai ser R$ 23,10. O custo da venda de 1 kg de J21, R$ 17,13, e da compra da J22, R$ 16,31. Eu acho que para o efeito de custo é melhor fazer sem usar os custos. De estudo é melhor fazer sem usar os custos. Eu também acho, Marção. Mas vamos deixar anotado, não custa nada. Soma esses três valores aí para mim, por favor. Quanto é que dá para a gente colocar aqui na planilha? Eu vou somar. Vamos somar aqui, ó. Igual a 23,10 mais 17,13 mais 16,31 dá 56,54. 56,54. Então, não foi ruim a minha estimativa, hein? Eu falei R$60, 56,54. 54, o que vai dar um débito de mais ou menos 206, 206, vamos zero aqui, e 54. Legal. Gente, então começamos a fazer o nosso plano. Ele está salvo, ele vai estar disponível lá para vocês fazerem o download, e a gente vai acompanhar e vai fazer esse plano evoluir. 20,266. Não, estamos comprando o papel a 20,15, não é a 20,20 não. Compramos ele mais barato, compramos no fechamento, tá? Márcio, parece que ele aumentou aí agora no after. Tá 20. Aumentou um pouquinho. Mas é 20,15 nós gastamos, tá? Ué, por que será? 0,85 e 0,39. 0,85 e 0,39, tá certo, é isso mesmo. 20,15, porque nós compramos, pagamos papel, é 20,61. Não foi 20,66 que é o que tá agora. É que no after ele subiu 5 centavos, gente. Mas nós não pagamos 20,66, pagamos 20,61 no papel. A planilha já tá salva e a gente vai continuar dessa maneira. Então, salvando a planilha, vamos voltar para cá. Então, gente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos começando um projeto em que 2 vezes por semana, ou pelo menos uma vez por semana, a gente vai acompanhar o que está acontecendo com a nossa operação, se a gente está ganhando, se a gente está perdendo, quanto que é a taxa, como é que vai ser a rolagem. Então, no dia da rolagem nós vamos fazer a rolagem, e nós vamos fazer estudos estatísticos para descobrir se essa é uma boa estratégia também. Nós já fizemos. Eu vou abrir esses estudos estatísticos na semana que vem. Aquela planilha. Vamos calcular tudo. Vamos calcular preço de custo, vamos calcular tudo bonitinho. E aí, semanalmente, a gente vai ver o que está acontecendo com a nossa estratégia. Acho que é uma maneira bem interessante da gente se beneficiar e ganhar com se beneficiar não, a gente aprender bastante sobre como fazer plano, como fazer sistema. Vocês vão ver que com o tempo a gente vai cortar muito desse palavreado e vai fazer questionamentos importantes. Depois vamos criar um outro plano daqui a algumas semanas para alguma estratégia, ou uma estratégia mais simples de compra do pozinho, ou uma estratégia de borboleta, alguma estratégia que a gente possa fazer. O Ronaldo está pedindo para explicar de ponta a ponta. O que a gente está fazendo simplesmente é comprando o papel,
ou a pessoa que já tem o papel vai usar o papel que já tem na sua carteira ao preço de 20,61. Ao mesmo tempo a gente vai fazer a venda, o lançamento coberto da Petro J21 por 85 fora do dinheiro, e nós vamos comprar a mesma quantidade. Por quê? Porque se o mercado começar a subir, explodir e passar de 22, de 21,83 na verdade, que é o preço de exercício da J22, a gente simplesmente rola essa trava de baixa para o mês seguinte, gasta alguma grana para isso, mas continua com bastante teto a favor. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é que a gente vai conseguir, com essa trava de baixa, venda de J21, venda da primeira fora do dinheiro e compra da segunda fora do dinheiro, que é a J22, a gente vai conseguir acumular uma quantidade de dinheiro mês a mês, na média, e com esse dinheiro a gente vai diminuir o nosso preço de custo diminua, então a gente consegue esse ganho acima do que a gente ganharia apenas comprando o papel e fazendo buy and hold, ficando com o papel. Vamos fazer uma rolagem todos os meses, lembrando que se houver uma grande queda e o preço da opção que foi vendida estiver custando menos do que 1% do valor do papel, 21 centavos, nós vamos comprar a J21 a mercado e nós vamos para o vencimento seguinte, vamos vender a J22 a mercado também, vamos para o vencimento seguinte fazer a mesma operação. Se no vencimento seguinte o mercado também cair e fizer isso com a gente, nós temos que pensar. Então nós vamos pensar daqui para segunda-feira o que a gente vai fazer com essa rolagem, se mais uma vez o vencimento seguinte, que é o vencimento K, que já vai ter bastantes dias, que vai ser bem longo, se o mercado afundar e ele chegar nesse preço, tá? A gente tem que pensar o que fazer. Eu já imaginei uma solução, mas pensem também. Se alguém chegar com uma solução interessante, parecida com a que eu imaginei, na semana que com a trava, se a gente fizer a nossa rolagem para o vencimento seguinte, porque o papel caiu e já tiver na K e a K estiver bem longa e novamente o mercado afundar e o preço da K no dinheiro, a primeira K fora do dinheiro, atingir 1% do valor do papel, tá? O que a gente pode fazer? O Eklen foi lá e fez o cálculo certinho e mostrou pra gente que a minha conta estava certa, 20.206,54. Gente, vamos até colocar essa conta aqui, ó, no nosso plano, para que todo mundo entenda da onde vem o número. Tá aqui, ó. Então aqui a gente escreve: para chegar neste número, fizemos o seguinte cálculo. Ah, desculpa, gente. Vou pôr na tela. Perdão, olha lá. É isso aqui, tá bom? Então, para chegar nesse número, fizemos o seguinte cálculo: 20, papapá, tá tudo bonitinho. Vamos salvar. Gente, tá dando aqui o nosso horário, falta 10 minutos para 7 horas. A gente já vai terminar a nossa bate-papo de hoje, mas a semana que vem tem mais. O Ronaldo acaba com uma pergunta incrível que eu não pensei, que a gente não pensou. E se o papel subir, não vai ter ganho com a subida no preço da J22? Vamos sair com uma outra pergunta, que é o seguinte, tá? A pergunta é sobre a rolagem, né? Que quando fazer a rolagem, e assim, será que devemos fazer alguma rolagem se o papel subir? E se o papel subir muito? Será que a gente tem que fazer alguma rolagem também? Ou espera até próximo do vencimento para fazer a rolagem? Essa é uma pergunta interessante. Vamos ficar pensando sobre isso também. Então, tá salvo
o nosso plano. Eu agradeço a todo mundo e na segunda-feira a gente está de volta para continuar o nosso bate-papo, continuar o nosso plano, e daqui algumas semanas esse plano vai estar pronto, a gente fica acompanhando ele semana a semana, mas vamos montar um outro plano com algum outro tipo de estratégia, com opções. Já vamos pensando também qual é a estratégia que a gente vai fazer. O Daniel está dizendo assim: e se o papel subir muito, VE vai baixar e entra na regra. Vamos pensar. Abraço para todo mundo e até segunda-feira, quando a gente vai fazer um novo chat. Até logo e bom final de semana para vocês aí. Boa sexta-feira e bom final de semana.